Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre debêntures. Muitas pessoas acham que essa é uma modalidade que faz parte da renda variável, mas não. E hoje vamos mostrar o porquê. Quem disse que a renda fixa não poderia ser sexy e atraente? Pois é, existem debêntures que oferecem ótimas rentabilidades. Porém, como praticamente nada é de graça nessa vida, o risco envolvido na transação é bem maior. O que é uma debênture? É a modalidade de investimento onde você faz empréstimos diretamente para as empresas. Veja, quando falamos de tesouro direto, você está emprestando para o governo. Quando falamos de CDB, você está emprestando para os bancos, ou seja, continua sendo empréstimo. O que os difere é apenas a destinação dos recursos captados. Um empréstimo é caracterizado quando, de antemão, credor e tomador de crédito acertam questões como a forma de remuneração dos juros envolvidos na transação e o prazo para a finalização do negócio. Você deve estar se perguntando, se a empresa pode pegar dinheiro com o banco, por que ela vai querer o meu suado dinheirinho? Geralmente, as empresas emitem debêntures para realizarem projetos específicos, e muitas vezes os bancos exigem taxas maiores de retorno em função dos riscos envolvidos nesse projeto, como, por exemplo, alguma falha de execução. Dessa forma, o custo para as empresas acaba sendo maior e elas recorrem à emissão de debêntures. Assim, elas podem arrecadar o dinheiro, realizar o projeto e casar o fluxo de pagamento, já se utilizando dos retornos financeiros que os projetos podem gerar. Ou seja, muitas vezes a decisão por emitir debêntures é apenas uma questão financeira. Se pegar dinheiro no banco for mais barato, a empresa vai seguir esse caminho. Além disso, temos outros dois aspectos que chamam a atenção nas debêntures. Aspecto número 1. Elas podem ser incentivadas ou não. Quando uma debênture é chamada de incentivada, não é necessário pagar imposto de renda sobre os ganhos obtidos com o título. Dessa forma, a rentabilidade é elevada de forma substancial. E por que existe esse benefício? O dinheiro arrecadado através das debêntures incentivadas é utilizado especificamente em projetos que visam o desenvolvimento do país, na maioria das vezes ligados à área de infraestrutura. São exemplos de investimentos em rodovias, portos e aeroportos. Ou seja, o governo entende que esses projetos podem trazer mais desenvolvimentos a determinadas regiões, aumentando a arrecadação de impostos, melhorando os índices de desemprego e etc. Por isso, eles entendem como benéfico concederem o benefício. Já as debêntures não incentivadas funcionam como um título de renda fixa normal, ou seja, é necessário pagar imposto de renda conforme a tabela utilizada na renda fixa. Aqui vai um detalhe importante. O pagamento de IR incide na sua alienação, que é a venda, resgate, cessão, repactuação ou conversão em ações. De maneira mais simples, você terá que pagar IR ao receber rendimentos periódicos, se essa foi a modalidade escolhida por você, ou no caso de uma venda antecipada, caso haja um ganho de capital. Aspecto número 2. Tem empresas que emitem debêntures que podem ser convertidas em ações. Nesses casos, as seguintes informações devem ser publicadas pela empresa no prospecto de captação: número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, a relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações, a classe e espécie das ações a serem convertidas, o prazo de conversão ou período específico para exercer o direito. Bom, essas são duas características a serem observadas na análise de debêntures que despertem o seu interesse. Agora vamos analisar o comportamento de uma debênture em relação às 3 características de um investimento. Rentabilidade. Das opções de renda fixa, as debêntures costumam ser a modalidade de investimento que melhor remunera os investidores. Mas isso tem um motivo: o risco embutido na operação, conforme falaremos mais adiante.
Por se tratar de uma aplicação de renda fixa, a modalidade de remuneração é pactuada previamente. Em função da duração dos contratos, a modalidade que mais costuma ser oferecida é uma modalidade híbrida, composta por uma parte fixa mais a correção da inflação, onde geralmente é utilizado o indicador IPCA, mas também é possível encontrar opções que oferecem uma taxa fixa mais o CDI, como também outras que estiverem disponíveis no momento. Liquidez. Esse é outro ponto que pesa negativamente sobre as debêntures. Os prazos de vencimento costumam ser longos. Alguns chegam a superar os 10 anos, ou seja, é necessário que tenha ocorrido um planejamento inicial para garantir que não haja necessidade de utilizar os recursos durante o período em que eles estiverem aplicados. Sim, existe a possibilidade de vender uma debênture antes do vencimento, através do mercado secundário, mas esse é um mercado ainda pouco desenvolvido. Existe uma possibilidade alta de você não achar um comprador para o seu título, ou de ter que abrir mão do preço justo para conseguir vendê-lo de forma rápida. Quanto maior o tempo até o vencimento da debênture, maior costuma ser a rentabilidade oferecida por ela. Risco. Aqui está o grande ponto de atenção nas debêntures. Diferentemente dos produtos mais populares de renda fixa, elas não possuem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, caso haja algum problema com as finanças da empresa, o risco de não receber o seu dinheiro de volta existe. Em alguns casos, são necessários longos processos até que os pagamentos ocorram. Você deve estar se perguntando: bom, se a rentabilidade é boa e eu tenho um apetite para correr um pouco de risco, qual a forma de minimizar as chances de algo dar errado? Existem duas maneiras. A primeira é analisando as garantias envolvidas na transação e a segunda é observando a nota que as agências de classificação de risco dão à empresa que está emitindo as debêntures. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Garantia. Mesmo entre as debêntures, existem umas mais arriscadas que outras. Debênture com garantia real. São aquelas garantidas por bens da empresa que emitiu as mesmas ou de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese. Se a empresa enfrentar alguma dificuldade para pagar as suas dívidas aos debenturistas, esses bens são utilizados como garantia de pagamento. Debênture com garantia flutuante. Assegura privilégio sobre o ativo da empresa que emitiu a debênture. Isso significa que, no caso de falência, o pagamento das debêntures é priorizado em relação a outros credores. O ponto negativo é que os bens que fazem parte da garantia flutuante não ficam vinculados à emissão, o que possibilita a empresa vender esses bens sem a prévia autorização dos debenturistas. Debênture sem garantias subordinadas. Assegura um privilégio dos debenturistas somente em relação aos acionistas da emissora no ativo remanescente, em caso de liquidação ou falência. Debêntures sem garantias, quirografária ou sem preferência. Não oferecem privilégio algum sobre os ativos da empresa emissora, concorrendo em igualdade de condições com os demais credores quirografários, em caso de falência da companhia. É importante observar que existem muitas debêntures desse tipo no Brasil. Dessa forma, as debêntures com garantia real são as mais seguras. Esse é um ponto importante a ser observado na análise. Agora vamos falar sobre a classificação de risco. Existem agências de classificação de risco que avaliam e atribuem uma nota para as empresas que emitem debêntures. Essa nota é reavaliada periodicamente e é divulgada na imprensa e nos sites das agências. Atualmente são 3 grandes agências que fazem esse trabalho: Fitch, Standard & Poor's e Moody's. Nesta imagem, podemos ver os tipos de classificação que podem ser atribuídos a cada empresa. Não se preocupe, falaremos sobre esse tema muito em breve, pois teremos uma aula dedicada à análise e escolha de debêntures de acordo com as diferentes necessidades de cada um.
Apenas lembrando que esses são pontos que vão mitigar o risco, ou seja, podem diminuí-lo, mas ele sempre vai continuar existindo. Agora vamos falar sobre algumas outras características das debêntures. Existem dois tipos de mercados para as debêntures: mercado primário e mercado secundário. No mercado primário, você faz a aquisição diretamente da empresa. Mesmo a aquisição sendo direta, ela ocorre por intermédio da corretora. E o mercado secundário, que é onde você compra de algum investidor que está querendo se desfazer dos seus títulos, também através de uma corretora. Temos também o site www.debentures.com.br, mantido pela Anbima, onde é possível pesquisar detalhes sobre as debêntures em circulação atualmente, como, por exemplo, se são incentivadas, aquelas que possuem benefício do IR, qual a taxa de rentabilidade oferecida e etc. Falando sobre as vantagens: possibilidade de rendimento bem superior a outras aplicações de renda fixa, possibilidade de travar uma boa taxa de remuneração por longos períodos de tempo, benefício do imposto de renda no caso de debêntures incentivadas. Falando sobre as desvantagens: maior risco de crédito envolvido na operação se comparado a outros produtos de renda fixa. Exige mais conhecimento por parte do investidor para analisar as questões como garantias envolvidas na transação e interpretação da nota de classificação de risco emitida pelas agências. As debêntures costumam ser emitidas com longos prazos até o vencimento. Dessa forma, a liquidez é bastante impactada, ou seja, faça investimentos nessa modalidade apenas se não houver destinação dos recursos no curto ou médio prazo. Debêntures não incentivadas funcionam como título de renda fixa normal, ou seja, é necessário pagar imposto de renda, conforme a tabela de imposto de renda da renda fixa, exposta abaixo. Aqui vai um detalhe importante: o pagamento de IR incide na sua alienação, que é a venda, resgate, cessão, repactuação ou conversão em ações. De maneira geral é isso, uma alternativa de renda fixa que pode oferecer excelentes retornos, mas que tem um risco alto embutido. Dessa forma, meu conselho é que os investidores iniciantes não façam investimentos em debêntures antes de outros produtos menos complexos, como LCIs, LCAs ou CDBs. Fiquem tranquilos, nos próximos vídeos vamos trazer um passo a passo sobre corretoras e maneiras de analisar e escolher a melhor opção para a sua necessidade. Bom, galera, por hoje é só. Esperamos que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim cresceremos e poderemos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tem alguma dúvida ou sugestão? Utilize a área de comentários. É isso aí. Valeu!